Dados. Obrigado. Os deputados podem inscrever-se. Deputado Che Sai-Wang. Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária, muito bom dia a todos. Tenho várias questões. Primeiro é sobre as carreiras dos médicos e dos enfermeiros. Eu e o deputado Pereira Coutinho referimos várias vezes esta questão, nomeadamente a carreira profissional deles, para rever então a carreira dos médicos e dos enfermeiros. Primeiro, para os médicos especialistas. Para os médicos especialistas, os de Macau têm um salário inferior às das regiões vizinhas. Para um internato geral, o seu índice é de 480. E depois, quando entra para a carreira, entra para o índice 560. E o máximo atinge índice 600. E, portanto, para a clínica, um médico de clínica geral, ele estudou muito, tem muito trabalho, portanto, só vai dos 560 aos 600 de índice. E, portanto, o seu salário até é inferior a um técnico superior, porque o técnico superior vai desde os 430 até 635 de índice. E o médico de clínica geral apenas só chega ao índice 600, portanto, eu acho que não é justo. E os médicos só podem subir na carreira para se entrar para ser um médico especialista. Portanto, esta carreira profissional, isto não é adequado para o desenvolvimento social e isso afeta o moral dos médicos, porque eles não conseguem ter um salário adequado. E para os enfermeiros, a mesma coisa. Eles, de facto, contribuem muito para a sociedade, portanto, até os técnicos superiores e outras carreiras têm um índice superior, quer aos médicos, quer aos enfermeiros. Portanto, temos que alterar as suas regalias para reter os nossos talentos. Portanto, quer para a carreira dos médicos, quer para os enfermeiros, a senhora secretária vai pensar reavaliar e alterar os seus índices salariais, aumentando os seus índices. Uma segunda questão é sobre a educação, ensino especial dos alunos. Mas para os alunos que precisam de uma ajuda especial, aqueles que têm mais de 21 anos, às vezes não conseguem ainda conseguir sair para a sociedade. E, portanto, vendo o Estatuto dos Trabalhadores da Função Pública, os seus filhos podem receber subsídio de família até aos 24 anos. E, por isso, comparando isso, há alguns alunos que precisam de um apoio mais prolongado. Portanto, não será que devemos prolongar o seu prazo de ensino especial para esse tipo de alunos, aliviando a pressão dos encarregados de educação? Então, senhor secretário, o governo vai alterar o regime do ensino especial, alterando a respectiva idade, prolongando até aos 24 anos? Depois, uma terceira questão. Macau, este ano, vai implementar o subsídio de assistência à infância e vai atribuir mensalmente 1.500 patacas e tem o nosso apoio. Mas, comparando com as regiões vizinhas, nós ainda podemos ajustar ainda mais. Por exemplo, em Singapura, também aditou-se um bônus para as pessoas que têm os dois
primeiros filhos e conseguem receber cerca de 48 mil patacas. E se tiver um terceiro filho, pode chegar a 661 mil patacas. Para além disso, ainda há isenções fiscais, entre outras regalias. Portanto, em Singapura, prevê-se as necessidades das famílias que têm mais filhos e consegue apoiar a natalidade. E de acordo com os dados estatísticos de 2024, tem cerca de 3.607 nascidos. Portanto, houve uma diminuição de 105 comparativamente com o ano anterior. E a maioria dos problemas, porque é que nós temos uma baixa taxa de natalidade, é porque tem grande pressão econômica, não consegue comprar uma casa, entre outras questões. E, portanto, isso vai afetar os nossos jovens a quererem ter filhos. E isso também vai afetar a nossa educação. Por isso, para além disso, vamos receber menos alunos no ensino infantário. Portanto, muitas das escolas estão a receber muito poucos alunos e em 2028 há 8 escolas que vão entrar para a zona dos novos aterros e isso vai de facto afetar a inscrição de alunos em certas escolas. Se o governo não tiver um plano para resolver esta questão, de facto vamos encarar com problemas. Portanto, com um problema de baixa taxa de natalidade e que não há alunos suficientes para o primeiro ano de infantário, então, e tendo em conta o atual subsídio de assistência à infância, não será que o governo também tem que tomar como referência as práticas de Singapura, atribuir mais subsídios e prémios para as famílias com mais filhos? Para além disso, para além do apoio pecuniário, não sei se a senhora secretária ainda há outros planos de apoio para as pessoas terem mais filhos. Nos últimos anos, o governo tem vindo a atribuir mais investimentos para as famílias mais carenciadas. E será que atualmente temos lares suficientes para todos os idosos, para os idosos mais necessitados? E, para além disso, as famílias, quando têm os seus pais já com certa idade, será muito difícil as famílias prestarem ajuda aos seus idosos. Portanto, nós vamos ter de pensar em ajudar essas famílias. A palavra do deputado Nganhek Han. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sra. Secretária, nas linhas de ação governativa, na sua área governativa, vejo que o governo também está a encarar a questão da baixa natalidade e do problema de envelhecimento. Em relação às famílias com um só criança, baixa natalidade, não é? Esse fenómeno de baixa natalidade, foram tomadas medidas para um incentivo à natalidade através do subsídio, nomeadamente através daquele subsídio de apoio à infância. E através dessa medida, podemos ver que o governo está a pôr em prática as opiniões ouvidas da parte da sociedade. Outra questão que nós temos a ver é que, em relação à baixa natalidade, como é que este subsídio vai ser atribuído? Poderá nos dar mais pormenores sobre esse subsídio de apoio à infância? E agora, com a recuperação econômica,
depois da epidemia, tanto as mulheres em idade de gravidez, com idade de procriação, precisam de apoio. Mas esse apoio, para além de ser pecuniário, econômico, em termos de educação, também é necessário haver uma maior assistência. Em relação à procriação e a procriação assistida, neste momento nós já temos um regime jurídico nessa área. E quanto a esse aspecto, queria perguntar como é que está a ser feito esse trabalho, qual é o balanço nessa esfera de trabalho desenvolvido pelo governo em apoio às famílias com essa necessidade e em relação aos casais que têm necessidade, como é que vai ser feito o trabalho de apoio no futuro? Em relação aos exames de gravidez, que também temos aqui serviços gratuitos de cuidados médicos e no futuro neste momento o que vemos é a maior parte desses exames são feitos nos postos de saúde e nos hospitais. E será que podemos encontrar formas de parceria com as unidades ou clínicas privadas para prestar serviço de exame de gravidez às mulheres com necessidade? E também podemos em pensar em providenciar esses apoios de exames e para satisfazer essas necessidades das grávidas. E também em relação à convalescência das grávidas depois do parto, também é necessário pensar sobre esse aspecto. Para além dos cuidados às crianças, e além dos apoios econômicos, o necessário é que eles tenham tempo suficiente, que os pais tenham tempo suficiente. Será que é equacionado a possibilidade de um ajustamento das férias de maternidade e de apoio aos pais das crianças com essas férias? É que muitas vezes as crianças, quando adoecem, precisam de ser acompanhadas pelos pais. Isso pode afetar o trabalho dos pais. E em relação à urgência da pediatria, o tempo de espera também é bastante longo. E assim, em relação aos apoios de cuidados médicos na área da pediatria, podemos fazer mais para aliviar a pressão dos encarregados de educação dos pais quando têm filhos doentes. Em relação ao plano de desenvolvimento da carreira dos nossos jovens e estudantes, como é que nós podemos definir um rumo de desenvolvimento adequado às nossas indústrias emergentes? Nós temos que haver um plano intersetorial a nível da administração para podermos conseguir formar quadros que são verdadeiramente necessários às nossas indústrias-chave. E quando nós falamos em correspondência entre as diferentes profissões e as diferentes indústrias-chave, não quer dizer que nós temos que incentivar todos os alunos, todos os jovens para uma determinada área profissional. Mas nós temos que lhes fornecer informações suficientes para que eles possam fazer as suas opções na definição da sua carreira profissional no futuro. Em relação à construção de uma cidade desportiva em Macau, isto também já é uma estratégia política que vem do anterior governo. Mas o que nós debatemos é a falta de espaços. Assim, a senhora secretária, iremos entrar em coordenação com outros serviços públicos
nomeadamente para o levantamento dos nossos recursos de solos e de terrenos disponíveis para podermos concretizar essa política de desenvolvimento. Por exemplo, neste momento nós temos um pavilhão polidesportivo em Monha. Será que podemos encontrar terrenos para a construção de mais pavilhões para outras modalidades desportivas, para além do futebol ou outras? Por exemplo, para as modalidades de desporto aquático e outras modalidades que agora estão muito mais populares. Por exemplo, de esgrima, que agora se tornou-se muito mais popular depois de nós termos atletas que ganharam medalhas nos Jogos Olímpicos em Hong Kong. E também um ringue de patinagem. Também é outra modalidade de que podemos dedicar mais atenção. O que é que o governo pensa em fazer em relação a esse ringue de patinagem? Porque nós temos muitos atletas que para praticar esse desporto têm que ir até a Zhuhai para treino. E depois, se quisermos que mais pessoas possam interessar-se por essas modalidades desportivas, nós temos que ter espaço para jovens. Em relação à relação entre o desporto e as escolas, isto também está relacionado com a condição física dos nossos jovens também. E é necessário, podemos aqui formar mais jovens atletas. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária. Bom dia. Hoje estamos perante as linhas de ação governativa da Sra. Secretária e nas suas linhas refere-se a cuidados de saúde, assuntos com os idosos, assuntos com as crianças. Muitos dos itens ou muitos assuntos estão nas linhas de ação governativa da Sra. Secretária. Olhamos para o relatório das linhas de ação governativa deste ano. Diferentes partes foram aderidas a diferentes planos ou atividades, mesmo com receitas de jogo não ideais do que previsto. O governo também acrescentou um pouco os valores dos subsídios e os cidadãos estão felizes porque estas medidas de benefício à população. Os cidadãos sentem muito amor e se consegue sentir o carinho dado pelo governo. Quanto aos cuidados de saúde, o Hospital de São Januário está a prestar bons serviços, mas ainda há espaços para a maioria. Estou atento quanto aos assuntos médicos ou cuidados de saúde, estou atento quanto ao Hospital das Ilhas, ou Complexo Hospitalar das Ilhas. Há muitos dos residentes que moram na Taipa ou na zona de Sepaiwan querem que neste Complexo Hospitalar das Ilhas tenham algumas unidades ou serviços especiais que o Hospital de São Januário, porque para os residentes de Sepaiwan, para deslocar ao Hospital de São Januário para usufruir dos cuidados especiais, precisam de levar muito tempo para a ida e volta. Por exemplo, quanto aos serviços oftalmológicos, da pediatria, não sei se é possível de o Complexo das Ilhas, Hospital das Ilhas, prestar estes tipos de serviços. E quanto à falta de recursos humanos, no Hospital São Januário, estamos sempre a falar da ideia de turismo mais saúde. E também o governo andava sempre a dizer sobre a disponibilização de serviços ou de cuidados de saúde a alto nível ou de boa qualidade ou até serviços cosméticos. Por exemplo, serviços de Big Health e também exames médicos
Não sei que tipos de planos é que o governo dispõe para esses assuntos. E mais ainda, quanto aos recursos humanos, cada ano conseguimos verificar ou constatar vários estudantes da medicina recém-graduados. Quanto a este aspecto, não sei se é possível de acelerar os processos, os procedimentos, para que os recém-graduados podem servir melhor ao complexo hospitalar das IAS, nomeadamente o Peking Union Medical College. Nas IAS, também recebemos algumas opiniões dos médicos efetivos que no Hospital Conde São Januário e também nos serviços saídos conseguimos constatar a aposentação de alguns médicos por causa da idade ou até alguns deixaram de trabalhar nos serviços de saúde no Hospital Conde São Januário. Se não há novos médicos ou novo pessoal médico de saúde para preencher as vagas, então os outros vão trabalhar com mais tempo e por isso, senhor secretário, não sei se é possível fazer uma apresentação sobre o preenchimento das vagas quando os médicos efetivos vão aposentar ou já aposentaram ou até a perda de alguns pessoais médicos, porque cada ano não sei se há perda de pessoal de saúde que ronda com 3 dígitos, mas ainda, quanto ao ensino não superior, sabemos que neste momento temos inteligência artificial, entre outras tecnologias que estão a desenvolver rapidamente. Senhora secretária, quanto ao ensino não superior, quanto ao pessoal de docência, ou pessoal docente, como é que consegue dar formação boa sobre a utilização de inteligência artificial? Porque já no ensino primário ou no ensino secretário, ter melhores recursos de docência em inteligência artificial é possível de dar boas lições ou garantir a qualidade de ensino sobre inteligência artificial para os alunos, para que os alunos consigam acompanhar com o evoluir dos tempos e também para os docentes conseguirem acompanhar o evoluir dos tempos. Que tipos de medidas dispõe para isso? E neste momento já é possível organizar visitas a entidades de tecnologia de ponta no interior da China para conhecer melhor ou dominar melhor as técnicas de tecnologia ou inteligência artificial. E quanto ao campus das escolas, que conseguimos ver que os alunos conseguem nos parques, nos restaurantes, andam com o telemóvel nas mãos para jogarem ou brincar em jogo. Senhora secretária, na sua área do tutela, quanto aos estudantes do ensino primário e secundário, quanto à questão da proibição do uso de telemóveis, é possível de orientar os encarregados de educação para reduzirem o uso dos telemóveis por parte dos seus filhos ou dos estudantes, porque o vício do uso de telemóvel prejudica muito a aprendizagem destes estudantes. Não sei se pode prestar atenção sobre este assunto. Quanto à indústria, investigação e estudo ciência, nós temos 4 instituições de ensino superior e algumas delas com laboratório de referência do Estado. Então, o que eu estou atento é sobre a conversão dos frutos na produtividade para que essa indústria consiga servir melhor a população de Macau e servir melhor à diversificação adequada da economia, porque temos muitas universidades e instituições de ensino superior que aplicam muitos recursos financeiros. Então, a questão agora aprende-se com como é que conseguimos converter os resultados em produtos. E quanto à plataforma para empresas e associações, nós temos serviços disponibilizados através desta aplicação para o requerimento da licença
não sei se posso fazer uma apresentação sobre de que medidas vão disponibilizar para ainda simplificar maior os procedimentos. Muito obrigado. Tudo bom, Saban. Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária, membros do Governo, muito bom dia. Queria discutir com a Senhora Secretária sobre alguns aspectos. Primeiro, como é que podemos promover os sectores locais para criar um círculo de desenvolvimento profissional e industrial? Na realidade, nos círculos que já existem, já participamos em várias competições, concursos, desfiles e concertos, etc. E não podemos deixar de surtir um efeito sinérgico. Então, com o esforço dos serviços públicos e as 6 concessionárias do jogo, então sugiro que o governo possa procurar os meios para produzir os produtos e criar e produzir as lembranças, os produtos com as nossas características, com os sectores em causa, e até podemos criar os pontos turísticos especiais, e assim podemos aumentar o nível de design e o desenvolvimento da marca de Macau. Se pudermos fazer isso, e ainda se pudermos negociar com os atletas de renome, então podemos ainda aumentar o nível do nosso nosso nível na área. Então, não sei se o governo pode partilhar algumas informações sobre isto. Além disso, quanto à formação dos quadros qualificados, e verifiquei que na SLAC há algumas avaliações intercalares sobre este aspecto. Então, para promover a diversificação adequada da economia, temos que contar com formação dos quadros qualificados. Temos um plano decenal da formação dos quadros qualificados. Os jovens têm que planear a sua carreira, porque há 6 a 7 anos de estudo, então os estudantes têm que escolher a sua disciplina, o seu curso, para desenvolver ainda mais a sua carreira no futuro. Por isso, para o desenvolvimento dos sectores, o governo deve divulgar ainda mais informações, por exemplo, a necessidade ou a procura dos quadros qualificados, etc. Também vemos que nas regiões vizinhas também há divulgações periódicas das informações sobre os quadros ou os estudantes. Muitos estudantes, depois do seu curso, não voltam. Então, não sei se o governo tem algumas medidas em concreto para captar o regresso dos quadros qualificados. Também queria ouvir mais da senhora secretária. Até 2023, o nosso país tem 4% da transformação do patentes de invenção. Mas mas não é fácil transformar os resultados de transformação. Então, como é que podemos quebrar uma situação em que as escolas não procurem os lucros, e como é que podemos formar uma ligação, uma relação
com a transformação dos soldados e a indústria das patentes de invenção. Porque muitas instituições também estão a fazer este trabalho, mas não conseguiu obter um sucesso. Não sei se o governo tem algum plano para promover isto. Mas quanto ao turismo mais saúde, ou seja, podemos atrair os turistas através disto. Macau não podemos dizer que Macau já está numa posição muito alta, mas ainda assim temos os equipamentos e aparelhos suficientes para atrair os turistas. E, pessoalmente, também apoio os trabalhos desenvolvidos pelo governo. Vemos que temos muitos recursos turísticos e do governo. Então, nas regiões vizinhas, também há uma grande procura nos serviços de cuidados e saúde. Se podemos tomar como referência a experiência das cidades mais maduras na área de saúde e turismo, nomeadamente a medicina estética, então podemos fazer mais neste aspecto. Além disso, também podemos promover, por exemplo, os médicos com mais experiência clínica e os médicos de renome. Então, podemos captar essas pessoas para aumentar o nosso nível de cuidados de saúde. Será que só falta algum apoio? Podemos ouvir mais do governo? Quanto às células estaminais, não sei se podemos prestar um serviço com o setor financeiro. Por exemplo, o sangue artificial e o transporte das células estaminais. Não sei se podemos, através disto, criar uma cadeia industrial. Portanto, eu queria negociar isto com o governo. Além disso, quando há procriação, quando fazer o ultrassom, os pais não sei se os pais conseguem ou podem ter uma melhor experiência durante o ultrassom, o exame do ultrassom. Obrigado. Deputado Leilão Wong. Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, acho que a slide da Senhora Secretária consegue responder a algumas das nossas questões. Também já prevê algumas questões que possam aparecer. No entanto, a sociedade ainda tem os seus anseios. Primeiro é sobre os idosos. Nas slides do primeiro ano, há um aumento do subsídio e pensão para idosos, passando das 3.640 para 3.900 patacas. No entanto, quando é que esse valor pode estar, então, anexado ao índice de valor de risco? E será que esses dois valores que não continuam a ser inferior ao valor do risco, será que isso é benéfico para a sociedade? Porque esses dois subsídios são atribuídos por diferentes subsídios. E já durante as perguntas e respostas do Sr. Chefe Executivo, o Chefe Executivo disse que vai anexar o valor de risco a esses dois subsídios.
o índice mínimo de subsistência vai indexar o índice mínimo de subsistência aos esses dois subsídios. Sim, nós estamos a ver que a inflação está a descer, mas esses valores devem-se a outros elementos, nomeadamente viagens, bilhetes de avião. Mas se introduzirmos os valores, nomeadamente o custo da fruta, dos vegetais e outros alimentos, talvez a inflação seja maior. E depois, uma outra questão é sobre os lares para idosos. Muitas das vezes estamos preocupados em como cuidar os idosos, mas no ano passado ainda existem 1000 pessoas que estão à espera de um lugar nos lares de idosos. E às vezes, quando eu recebo alguns casos, eu deparo que as famílias estão com muitas dificuldades em cuidar os idosos. Portanto, as famílias querem deixar os idosos nos lares de idosos para cuidar, mas muitas das vezes eles não conseguem cuidar dos idosos porque toda a família está a trabalhar e os idosos não conseguem ter prestado um bom cuidado em casa. E de acordo com o que eu sei, só em 2028 ou 2029 é que vamos ter mais vagas nos lares de idosos. Portanto, nós temos que ter um plano para o desenvolvimento de lares de idosos. O mandato do governo, do anterior do governo, disse que esse trabalho ia ser feito, mas não sei se o atual governo tem outras ideias, nomeadamente as necessidades para os lares de idosos e depois o plano decenal para os idosos. O IAS tem respondido que vai desenvolver a indústria Big Health e também a indústria criativa, porque eu espero que possa saber mais sobre também a indústria para os cabelos grisalhos, para que as pessoas possam participar nesse trabalho e no desenvolvimento desta indústria. E depois sobre a educação. Nós temos sempre investido na educação, temos que investir na educação da tecnológica, os professores têm que ter outras formas para ensinar por causa do desenvolvimento da tecnologia e a sociedade está a exigir cada vez mais aos professores. É uma grande responsabilidade ser professor. Portanto, não será que nós temos que também dar umas melhores regalias aos docentes? Recentemente também discuti com a senhora secretária sobre o desenvolvimento do quadro geral para os docentes, mas não será que também temos que melhorar as regalias e o planeamento do desenvolvimento profissional dos docentes? Não é que esse trabalho tenha que ser feito já no presente ano, mas pelo menos temos que ter uma previsão, como melhorar um plano para melhorar as regalias dos docentes e depois para as pessoas portadoras de deficiência. Nós temos umas instruções para as construções de apoio às pessoas portadoras de deficiência. Só que essas instruções é para as obras públicas. Se bem que também há obras privadas que estão a ser implementadas, mas isso não está feito de forma geral. E, portanto, temos um plano para o desenvolvimento, o apoio a pessoas portadoras de deficiência e não sei se o governo tem um plano de ação decenal para o apoio a pessoas portadoras de deficiência. É que elas são pessoas vulneráveis, nós temos que apoiá-las para elas
poderem estar no seio da nossa sociedade. Por outro lado, também gostaria de falar sobre o desporto. Não é preciso dizer muito, porque o desporto vai nos trazer muitos benefícios, porque vai nos ajudar fisicamente e psicologicamente. Porque se esse trabalho for bem feito, vai ajudar também a área da saúde a construir uma cidade de desporto. Tem que ser participado por toda a sociedade. Porque atualmente é muito difícil os residentes conseguirem encontrar um campo para praticar o desporto e, portanto, não será que devemos incentivar este trabalho todo? Porque temos que trabalhar bem a nossa base para depois desenvolver as competições profissionais desportivas no futuro. E, para além disso, também temos que dar atenção ao desporto para as pessoas portadoras de deficiência. E em relação à saúde, no novo bairro Saúde, sim, nós temos um posto de saúde, mas há medicamentos que ainda não existem no novo bairro em Anqing. Tem a palavra do governo para resposta às questões. Obrigada, Sr. Presidente. Também agradeço as questões de 5 deputados. Muitas questões são relacionadas diretamente com a baixa taxa de natalidade, outras estão com questões colaterais. E como já fiz saber, né, na minha apresentação, Macau neste momento está a enfrentar a questão de envelhecimento e de baixa natalidade. São dois desafios que nós temos que enfrentar. E tenho alguns dados que posso partilhar convosco. Se nós contarmos apenas com a população de Macau, a nossa taxa de natalidade é de 0,8% em 2023. Em comparação com as regiões vizinhas, também em 2023, é 1,0 no continente, Hong Kong 0,75, Singapura 1,05, depois a Coreia do Sul é 0,79, Japão 1,2. Esses dados revelam que o nosso panorama que estamos a viver neste momento em termos de natalidade. Em 2029 iremos entrar numa fase de super baixa de natalidade. E com esse fenómeno, podemos já antever que isso vai ter implicações na nossa força laboral e no nosso ensino e na distribuição dos nossos recursos. E em termos de afetação de recursos vai ser diferente, vai ser mais agravada para determinadas áreas de apoio e todo o nosso paradigma de apoio às famílias também vai ser diferente. Portanto, em relação a esse fenómeno de resolução da questão de baixa natalidade, nós temos que pensar em 3 vertentes, nomeadamente. Nós temos que incentivar a procriação, educação e depois apoio às famílias. Nós queremos partilhar e aliviar a pressão dos jovens casais em idade fértil. E também nós queremos melhorar as medidas de apoio, de assistência e também encontrar medidas mais favoráveis e amigas às famílias. Em relação ao apoio e alívio da pressão dos pais, nós temos os subsídios que vão ser reajustados. E quanto ao subsídio para apoio à infância, tem o limite de 18 mil patacas. Depois o subsídio de nascimento também foi aumentado. E a nossa escolaridade gratuita de 15 anos, também muito foi feito nessa área. Já a ação do conhecimento de todos, não é? Sobre esse trabalho de escolaridade gratuita. Em relação ao apoio à procriação e ao aumento da natalidade, também é um assunto que passa pela melhoria
trabalho de cuidados de saúde, nomeadamente através de assistência à procriação, que tem sido muito bem acolhida, segundo o nosso conhecimento, e até nesta fase. E agora temos que ver agora o alcance dessa medida, até onde nós podemos chegar, e depois de nós tirarmos as conclusões dessa política, poderá ser ajustada. Em relação ao apoio através dos cuidados médicos, queremos melhorar o nosso trabalho de apoio às grávidas e aos recém-nascidos. Queremos que o tratamento seja precoce e seja identificado quanto antes, em caso de haver essa situação. Em relação ao apoio às crianças em idade em frequência do infantário, isto enquadra-se na nossa política de escolaridade gratuita. Queremos que as crianças com menos de 2 anos possam ficar em casa primeiro, depois para viver num ambiente familiar. Mas, por outro lado, temos que ver que muitos casais estão a trabalhar e, assim, os nossos serviços públicos estão a pensar na possibilidade de providenciar o apoio às crianças menores que 2 anos de idade, em apoio a esses casais. E enquanto as prestações que nós atribuímos já vai até o valor de 240 milhões de patacas até agora. E por isso, em relação às creches, é relativamente baixa, mas nós vamos pensar em reajustar. Por isso, em relação ao apoio para a credenciação da pessoa que trabalha nas creches, nós estamos também a pensar nessa vertente para que esses trabalhadores possam trabalhar mediante a certificação das suas qualificações. Além disso, queremos que haja um sistema de avaliação para esse pessoal e, assim, assegurar a qualidade desses trabalhadores através de uma padronização dos níveis e da qualidade para os trabalhos dos trabalhadores que trabalham nas creches. Quanto ao apoio às famílias vulneráveis e as suas necessidades em termos de tratamento e de cuidados para as crianças em idade de creche, nós também também uma vertente que nós vamos trabalhar. E depois, outro aspecto que nós vamos trabalhar é encontrar medidas ou políticas mais amigas às famílias, favoráveis às famílias. Por exemplo, através da gestão dos assuntos familiares, através da distribuição das tarefas numa família, queremos tomar as medidas para aliviar o trabalho de uma família, de forma que essas tarefas domésticas possam ser repartidas por casais dentro de um agregado familiar e através dessas políticas amigas às famílias. O Instituto de Ação Social também tem colaborado com as concessionárias do jogo para que os seus trabalhadores possam ter uma melhor atenção nas suas tarefas domésticas. E o Serviço de Educação, em 2012, também tem um acordo com as concessionárias para poderem encontrar medidas de apoio de assistência aos seus trabalhadores casados e os cuidados das suas crianças. E, além disso, os cuidados de saúde também é um apoio que nós temos que dar, assim, apoio aos pais, às crianças e também aos casais que vão ser pais. Esses
também são aspectos que nós temos que trabalhar nessas vertentes para que possam conseguir esse objetivo de parentalidade desses casais. Este é um assunto que nós temos que ter em conta. Em relação à questão da baixa taxa de natalidade, também tem repercussões na nossa educação e, assim, tem também suscitado a atenção da sociedade em relação a esse fenômeno e, por isso, nós temos que encontrar uma política de uma forma científica para resolver essas questões relacionadas com a educação devido à baixa taxa de natalidade e por isso nós vamos desenvolver ações de investigação e estudos com o fim de estabilizar o nosso corpo docente e depois vamos trabalhar com uma visão mais prospectiva para dotar de maior flexibilidade o nosso sistema educativo em termos de sua escala, depois estrutura dos docentes e depois das instituições de ensino. Queremos melhorar os recursos educativos para resolver a questão da falta de alunos e melhorar todo o sistema educativo nesse sentido. Esta é uma das medidas que nós vamos tomar para encarar esse desafio da baixa taxa de natalidade e as suas implicações no setor educativo. E daqui a pouco estarei mais vou facultar mais informações daqui a pouco. Em relação à questão do deputado Jesse Ivan sobre o nosso sistema médico e das carreiras profissionais dos nossos profissionais da área médica, vou dar a palavra ao diretor Loye Long. Muito obrigado, senhora Presidente, senhora Presidente, senhora Secretária. Há bocado, os deputados estão atentos com os vencimentos dos médicos gerais. Quando nós vemos isto, temos de olhar globalmente a carreira médica, porque os médicos gerais conseguem, através da formação, atingir um índice salarial de 620 e depois temos um regime de carreira que escalonada que pode subir a classe a classe. Cada ano nós conseguimos disponibilizar 40 vagas para médicos especialistas. Nós vamos continuar a organizar candidaturas de forma regularizada e quanto à promoção das enfermagens, nós nos últimos anos organizamos concursos para a carreira de enfermeira especialista e de chefe e conseguimos ver que nos últimos anos temos cada ano por volta de perda de recursos que atinge 2,6 e estamos sempre atentos a esta questão. Obrigado. O deputado Jesse Ivan também falou da educação especial. Acho que é muito importante para as famílias especiais, nomeadamente para a vida, o trabalho dessas famílias. Essas famílias têm muita pressão e temos o desejo de desenvolver mais esses trabalhos, nomeadamente depois dos jovens graduarem-se da escola secundária. Então, a possibilidade desses jovens de prosseguir o seu estudo. Quanto às medidas de incentivo à natalidade, sim, vamos melhorar os serviços de consulta pré-natal, nomeadamente para as mulheres com a idade de procriação.
a idade dessas mulheres estão a aumentar e acho que a melhoria dos serviços de ginecologia e obstetrícia, acho que pode melhorar esta situação. Podemos também melhorar aumentar o número de licenças de maternidade, etc. Podemos comunicar primeiramente com a comunidade para planear esses trabalhos e através do melhoramento da consulta pré-natal, acho que podemos fazer isso fora dos dias úteis. Podemos ver se há possibilidade de fazer essas consulta pré-natal nos fins de semana. Quanto aos jovens e ao emprego dos jovens, esperamos que podemos planear a carreira dos jovens no ensino secundário geral. E temos dados em concreto que temos de dominar. No futuro, vamos contar com a Zona de Cooperação e a Grande Baía. Temos que saber bem qual é a maior procura dos quadros qualificados em 2025. Já fizemos uma avaliação ou um inquérito da procura dos quadros qualificados. Então, esperamos que possamos fazer mais esses inquéritos. Os estudantes que acabam o estudo da escola secundária, a maior parte dos estudantes escolheram a gestão das empresas. Além disso, o segundo lugar é o direito, depois são os cursos de línguas, etc. E isto tem muito a ver com a política 1+4. E já saímos o 10º lugar. Portanto, esperamos ter um consenso com a sociedade. É muito importante que termos um plano com a visão do futuro. Quanto à falta de campos desportivos, o desporto e a cultura são muito importantes para a saúde física e mental da população, incluindo para os estudantes, os idosos, todos os residentes. Portanto, damos muita importância. Também falamos com o senhor secretário Tam. Acho que o senhor secretário tem as condições para conceder 2 a 3 terrenos para construir os campos desportivos. E, na altura, o senhor secretário também vai fazer uma apresentação sobre isto. Também estamos a ver se há lugar para introduzir o ajustamento. Por exemplo, o campo de tiro à volta da UMAC. Vamos ver se há possibilidade de conceder ou liberalizar os terrenos para construir os campos e satisfazer as necessidades de fazer o exercício físico por parte da população. Quanto aos campos de gelo, estamos no sul. Podemos também ter como referência a experiência das regiões vizinhas. Podemos dar mais oportunidades à população para a população praticar esse tipo de desporto. Quanto ao Big Health, o deputado falou do Peking Union Hospital.
Depois do funcionamento de algum tempo, já temos experiência preciosa. Este hospital é público, por isso tem a responsabilidade de assumir a pressão do hospital público. Também vamos desenvolver a indústria do Pet Health. Depois vamos apresentar mais informações sobre isto. Quanto à indústria, universidade e investigação, temos os cursos de cruzamento, temos a plataforma de investigação científica através da cooperação com os laboratórios do interior da China. Também criamos um regime inovador através dos nossos principais laboratórios de referência do Estado. Portanto, sobre esta área já temos alguma base. Quanto ao ciclo econômico dos grandes eventos, já fizemos tentativas na área de, por exemplo, Grande Prémio, etc. Quanto à medicina ou à saúde, mais turismo. Então, depois vou apresentar sobre esta matéria. Quanto ao limite mínimo de subsistência, vamos iniciar uma investigação neste ano e também vamos divulgar as informações mais tarde. Quanto à revisão dos quadros de ensino, sim, temos a necessidade de rever isto. Também vamos continuar esses trabalhos. Deputado Chesa Wang, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas respostas da Sra. Secretária. Sr. Secretário, o Governo vai analisar lares para pessoas portadoras de deficiência mental para que eles possam ter, então, um apoio adequado. É que nós precisamos de manter os nossos quadros qualificados na área da saúde, porque as nossas regiões vizinhas estão a dar muitas regalias para os trabalhadores deste setor e, portanto, há residentes que saem de Macau para trabalhar nas regiões vizinhas. E, portanto, nós há que dar mais oportunidades para que os médicos e enfermeiros possam, de fato, subir na sua carreira profissional. Portanto, Sr. Secretário, vai pensar um mecanismo para que os nossos quadros qualificados possam também subir na carreira profissional, bem como vai aumentar o número de dias de licença de maternidade e paternidade para que os pais possam prestar um maior cuidado e apoio às nossas crianças. Nas regiões vizinhas tem um regime de os pais possam pedir mais 3 meses de licença para cuidar das crianças mais pequenas. Não sei se o Governo vai pensar, nomeadamente, tendo em conta a licença de paternidade de apenas tem 5 dias, possa também aumentar as licenças de maternidade e paternidade. Deputado Ganhang, obrigado. Também agradeço a resposta da Sra. Secretária à minha questão de há bocado. Mas eu queria abordar consigo outros aspectos, nomeadamente quanto àquela questão de baixa taxa de natalidade, famílias com uma só criança. O governo tem feito muito trabalho, de fato, mas em relação aos cuidados para as crianças, será que podemos pensar em outras medidas dentro das nossas possibilidades? É que nós temos agora a escolaridade gratuita. Os serviços de educação também têm cursos para os miúdos, para as crianças. Também ações de formação
extracurriculares. Agora, escolaridade gratuita é de 15 anos, formação contínua. E será que podemos encontrar aqui outras formas, por exemplo, como vales de saúde, mas vales de educação para as crianças poderem utilizar? Em relação à extensão dos cuidados de saúde até as camadas sociais mais baixas, podemos ver que nos centros de saúde há certos postos com maior procura e haverá possibilidade de melhorar essa situação. Quanto à questão dos jovens e quanto ao seu conhecimento sobre o que poderão contar para a sua carreira profissional, será que podemos encontrar medidas para que os nossos estudantes do ensino secundário geral possam tomar contato com outras regiões e profissões? Deputada Jangatem, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, muito obrigado pela sua resposta dada. Queria dar seguimento ao seguinte. Também a Sra. Secretária Abogado falou sobre uma sociedade envelhecida e é cada vez mais grave o envelhecimento da sociedade. Isto quer dizer que vai agravar os encargos médicos assumidos pelo governo e também vai acarretar mais grande quantidade ou volume de trabalho para os pessoal da linha de frente do âmbito de saúde. Quanto face ao envelhecimento, então, não sei se há que pensar também na pressão sentida pelos médicos. Quanto ao preenchimento de recursos humanos ou de vagas verificadas no Hospital Conde São Januário, é também muito crucial para disponibilizar serviços de boa qualidade e não sei se é possível, ao preencher essas vagas ou arranjar recursos humanos para preencher essas vagas, também tentar disponibilizar serviços que o Hospital Conde São Januário disponibiliza no Complexo Hospitalar de Azias. Há também recém-graduados que acabaram os seus estudos e agora, neste momento, no futuro, temos o Peking Union Medical College Hospital e face ao fenómeno de envelhecimento da sociedade, para estes alunos que dedicaram os seus estudos à medicina, é melhor de não deixar estes alunos de trabalharem para outra área, porque se trabalharem para outra área não podem regressar ou voltar a dedicar a sua vida na medicina ou na saúde. O que eu quero é que estes recursos, estes talentos deixam de dedicar a sua vida profissional no âmbito de saúde. E por isso, quanto a estes estudantes ou alunos, não sei se é possível de apoiar eles para continuar a servir melhor a Raiama. Muito obrigado. Deputado Wong Saman, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela resposta da Sra. Secretária. Só queria acabar o discurso sobre a procriação. Por exemplo, o aparelho de ultrassom já é muito antigo. Então, se incentivarmos a natalidade, então os respectivos aparelhos, por exemplo, as atividades de exame, por exemplo, agora não podemos fazer todos os exames no mesmo dia. Mas nos muitos locais é possível fazer isso. Não sei se temos a possibilidade de melhorar isto. Assim, para os pais, a experiência vai ser melhor. Por exemplo, os novos aparelhos também podemos acrescentar mais serviços, por exemplo, as fotografias, o som. Podemos fazer uma gravação. Tudo isto pode ser entregue aos pais. Assim, também ajuda para melhorar a experiência dos pais. Além disso, o número dos idosos está a aumentar. Então, como é que podemos cooperar? Como é que podemos melhorar a cooperação entre as três gerações? Assim, pode ajudar. Obrigado.
Tá do leilão, bom? Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a resposta da Sra. Secretária. Talvez daqui a pouco a Sra. Secretária ainda vai responder sobre o plano de desenvolvimento dos lares de idosos e também o plano decenal de apoio aos idosos, nomeadamente a indústria dos cabelos grisalhos. Para além disso, ainda não sei se é possível daqui a pouco a senhora quer responder sobre as construções sem barreiras arquitetónicas. Atualmente, as pessoas que vivem em Hanqing ou até no novo bairro de Macau, o nosso posto de saúde ainda não consegue disponibilizar muitos medicamentos comparativamente com os centros de saúde de Macau e também não conseguem recolher sangue para fazer análises. Muitas das vezes as pessoas têm que se deslocar para os centros de saúde de Macau para fazer a recolha de sangue e isso vai-lhes afetar a vida. E não sei se o governo é possível adquirir serviços junto do hospital de Hanqing para fazer a recolha de sangue aos nossos residentes. Eu creio que há muitas formas de nós resolvermos esta questão. Ou podemos ter outro tipo de cooperação com o hospital de Hanqing para que as pessoas não precisam de se deslocar novamente para Macau, porque a maioria são idosos e é muito inconveniente eles regressarem a Macau para fazer exames. Portanto, se fizermos melhor o nosso trabalho, as pessoas que residem em Hanqing vão dizer que é muito conveniente viver em Hanqing. Tem a palavra do Governo para resposta a questões. Obrigada pelas questões adicionais. Enquanto à atribuição do subsídio para a infância, nós pensamos em abrir iniciar a sua atribuição durante o período das férias de verão. E quanto ao apoio às crianças para a melhoria da sua condição física, também nós queremos aqui dar esse apoio. Quanto à possibilidade de a população poder usufruir com maior brevidade os serviços de cuidados médicos do Hospital de Ilhas. Os serviços de saúde, neste momento, já estão em coordenação com o Hospital das Ilhas para poder providenciar esse serviço de cuidados de saúde à população de Macau. Em relação ao período de exame para o internato, complementar para os médicos especialistas, o tempo também tem sido encurtado. Quanto à questão da utilização de telemóveis pelas crianças e o seu vício, neste momento as escolas também já têm armários próprios para as crianças guardarem os seus telemóveis e para não utilizar durante as aulas. Quanto à utilização da plataforma para associações e empresas para o tratamento de formalidades para as farmácias, isto também está a ser feito, esse trabalho, através da plataforma. Quanto ao regresso dos nossos alunos no exterior para poderem trabalhar em Macau e na zona de cooperação aprofundada, quando se trata de recém-graduados ou de nossos residentes que estão no exterior, que já têm experiência, para voltarem a trabalhar em Macau, se tiver necessidade para esse trabalho, ou poderem regressar, nomeadamente através do agrupamento familiar e das suas necessidades de fixação, nós providenciamos todo esse apoio aos nossos jovens que estão no exterior. Em relação ao trabalho da industrialização dos nossos resultados de investigação, isto está relacionado com as pesquisas, com as análises e também leva tempo para esse trabalho, processo de industrialização.
Enquanto à questão sobre o Hospital das Ilhas, daqui a pouco vou dar a palavra à responsável do hospital. Em relação à questão sobre as células estaminais, podem ver que, em relação ao trabalho de consulta que estamos agora neste momento a fazer sobre as clínicas privadas, isto é para esse fim, para que as unidades de cuidados de saúde privadas também possam facultar esse apoio às pessoas que têm necessidade no domínio de células estaminais. Em relação às consultas de ginecologia e aos exames perinatais, também tem sido feito, e desde 2018 até 2024, um trabalho contínuo de apoio às grávidas. Vou dar aqui a palavra ao responsável do hospital sobre o Big Health. 好的，感谢各位。 Muito obrigado pelas questões levantadas. Neste momento, quanto à indústria da Big Health, estamos a trabalhar em torno a saúde mais turismo e a Big Health mais turismo. O que nós precisamos, em primeiro lugar, é que aplicar recursos ou especialistas nos serviços. O que nós queremos é que, ao prestar serviços ao público, também prestar serviços de estética. Estamos a tentar dar arranque à preparação de 16 tipos de serviços disponibilizados ao público, e o que nós queremos é que mais clientes vão conseguir usufruir destes tipos de serviços. E quanto à tabela de preços e quanto aos trabalhos preparatórios, estão quase a concluir. E quanto ao turismo mais reabilitação, turismo mais MCT, estamos a tentar fazer uma abordagem e estamos a tentar arranjar equipamentos, porque no interior da China há também vacinas que não conseguimos, ou equipamentos que não conseguimos adquirir rapidamente. E o que nós queremos é que no futuro os clientes podem deslocar para o centro para serem vacinadas. Mas quanto a Big Health mais turismo, nós temos a marca e temos o tratamento médico à distância. Podemos, através destes itens, facultar serviços aos clientes, que na Grande Bahia há também certos medicamentos. Temos de requerer licenças para serem estes medicamentos utilizados em Macau e na próxima fase. Quanto à Grande Bahia, vamos fazer a publicidade e promoções. Então, vou continuar a responder às perguntas. Quando as instalações sem barreiras, respectiva legislação tem sempre o apoio do governo. Também falou com os secretários Tam e Zhang. Também falamos sobre um estudo prévio da legislação das instalações sem barreiras. Vamos ver como é que se faz agora nas obras privadas. Também conhecemos que isto não é só para os deficientes, mas também para os idosos. Quanto à questão levantada pelo deputado Leilong Wong, como é que podemos incentivar a participação dos deficientes no desporto? Isto também é o foco das nossas LAG. Vamos melhorar os equipamentos existentes para criar mais oportunidades em participação em competências por parte dos deficientes. Também vamos sim melhorar os serviços ou acrescentar mais serviços prestados no posto de saúde em Hanjin. Quando à formação de inteligência artificial, temos uma formação suficiente ao pessoal docente. Temos 7.000 e tal professores. Pelo menos têm uma vez, a 7 vezes por ano de formação, com a duração de 10 horas.
Ainda temos algum tempo, então vou passar a palavra ao nosso colega sobre o ensino. Obrigado, Sra. Secretária, Srs. Deputados. Sobre a escola, desporto nas escolas, nós damos muita importância a esse trabalho. Temos que dar mais desporto aos nossos jovens. Temos 6 formas para dar mais desporto. Vamos levar diariamente mais 40 minutos de desporto para os jovens, para eles tratarem do seu exercício físico, bem como as escolas. Vamos apoiar as escolas para adquirir equipamentos para o desporto e também esperemos que as escolas possam desenvolver atividades nos fins de semana relacionadas com o desporto para introduzir junto dos jovens. Em relação à questão deputada de ontem sobre os graduados em medicina, aqui temos aqueles que têm já a licença adquirida e aqueles que não têm ainda a licença. São 2 tipos de recém-graduados que nós temos que ter em conta. Para aqueles que têm necessidade de uma formação adicional, nós vamos providenciar essa formação e também vamos contratar auxiliares enquanto eles não conseguirem obter essa licença. Quanto às 6.000 patacas para a formação contínua, desenvolvimento contínuo, depois de tantos anos de implementação, estamos a analisar se há possibilidade de melhorar todo esse apoio e vamos fazer um estudo também para ver se há possibilidade de melhorar essa assistência às pessoas que precisam para desenvolvimento e formação contínua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária, bom dia. Olhamos para a iniciação governativa da Sra. Secretária, refere-se ou propõe-se que na próxima fase que vamos ter um plano de ação de apoio, de serviços de apoio aos idosos, que vai entrar na próxima fase. E quanto à indústria que conta com a presença ou participação dos idosos, as tecnologias vão ser um rumo para o desenvolvimento dos próximos trabalhos e vai desejar com o apoio de todos os seres para criar uma sociedade inclusiva com a presença de idosos e também vai implementar com a disponibilização ou prestação de serviços às famílias para a manutenção dos idosos nos lares ou no domicílio. Também vai criar vai aperfeiçoar melhor o sistema de relacionados com os idosos e vai também rever com a qualidade dos serviços, a modalidade de serviços, os objetivos, o custo-benefício e os resultados dos serviços para aumentar ainda a eficiência dos serviços prestados aos idosos. Estes todos os rumos e objetivos eu concordo perfeitamente, mas daqui para frente a nossa sociedade vai entrar numa fase de superinvestimento. Queria abordar com o Sr. Secretário os seguintes aspectos. Para aperfeiçoar o sistema de serviços prestados ao lar, eu acho que o governo tem que optimizar a qualidade e a quantidade dos serviços, ou seja, adotar um pensamento mais global que abranja todos os aspectos para definir os planos e as medidas e através das medidas e da baixar dos recursos para incentivar as entidades privadas para participar no aperfeiçoamento do sistema para assim sustentar a vida dos idosos através de diferentes pilares, entre aspas. No plano de ação para os próximos 10 anos de serviços de apoio aos idosos, há alguma ideia sobre o desenvolvimento dos trabalhos daqui para frente? E quanto à proteção dos idosos, indústria que conta com a participação dos idosos também são muito importantes. O desenvolvimento desta indústria também contribui para a diversificação econômica, também concretizar o objetivo 1+4 e também contribui para o desenvolvimento de
interação entre a indústria e com a indústria da Big Health, que passa também a ser um pilar para o desenvolvimento da sociedade e da nossa economia, e também vai contribuir para os idosos obter um sentimento feliz na sua vida após a aposentação. Então, quanto a estes aspectos, como é que vai desenvolver ou impulsionar o desenvolvimento desta indústria que acabei de referir? E também queria abordar alguns serviços disponibilizados para idosos, quanto aos serviços prestados aos idosos no domicílio. Então, vai no futuro, como é que vai aperfeiçoar os serviços ou os cuidados prestados no domicílio, ou até envio de refeições no domicílio de idosos. Vai também recorrer, como é que vai recorrer à inteligência artificial, ou até ou optimizar os serviços de teleassistência aos idosos, quanto à manutenção dos idosos no domicílio ou nas zonas comunitárias. Então, o que vai fazer para que os centros de dia ou de centros integrado de serviços de apoio aos idosos, o que vai pensar sobre o aperfeiçoamento disto, ou o que vai fazer para encurtar a espera na lista por parte dos idosos, porque há também idosos que têm que deslocar para outras zonas comunitárias para usufruir dos serviços. E quanto à optimização das entidades que prestam serviços, muitos dos idosos, meus amigos, também têm de gastar muito tempo para entrar nos lares de idosos, por volta de 18 meses. Também é um prazo longo. Então, como é que conseguem encurtar este prazo? Porque alguns serviços para os idosos precisam de recursos humanos, o que conseguimos constatar que, quanto aos recursos humanos, existe escassez. No futuro, o que vai pensar, ou até vai mesmo pensar, criar cursos de formação para cuidar dos idosos, para formar mais talentos, ou até mesmo pensar em atribuir subsídios para atrair mais pessoas a entrar no setor ou nesta indústria. Então vai tentar conceder formação ou até subsídios, tendo em conta a especialidade dedicada ou que vai dedicar a estes recursos humanos ou esses trabalhadores, para mais pessoas passam a trabalhar neste âmbito. Vai também criar novos postos, por exemplo, companheiros, entre aspas, que acompanha a vida dos idosos. Então, até mesmo criar oportunidades de promoção para que estes consigam ter um sentimento de pertença. E quanto à cooperação intersecretarial, interdepartamental, nas suas linhas de ação governativa, refere-se que vai aperfeiçoar a todos os níveis as medidas e também vai reforçar a cooperação intersecretarial e interdepartamental. Então, senhor secretário, quanto à saúde, cuidados de saúde, recursos humanos, vai proceder a uma integração para que os idosos não precisam de requerer várias vezes serviços para ter uma vida mais simplificada, mais facilitadora. E quanto à cooperação intersecretarial, como é que vai recorrer ao aperfeiçoamento de leis e até mesmo vai pensar em como utilizar os terrenos para aperfeiçoar essa cooperação? E quanto ao ambiente arquitetônico sem barreiras, a senhora secretária diz que vai estudar sobre a possibilidade de produzir lei sobre isto. Em 2023, o nosso país já lançou uma lei sobre esta matéria, que a partir da interconexão de dados ou comunicação de informações e também quanto às técnicas usadas para aperfeiçoar um ambiente arquitetônico sem barreiras para os portadores de deficiência. Senhora secretária, vai assumir uma atitude ativa para entrar em contato com o secretário TAM, ou seja, o secretário para as Obras Públicas, para avançar com um estudo e concretizar os trabalhos de produção legislativa sobre este assunto. E quanto ao plano de sinal da ação para os serviços de apoio aos idosos, refere-se que na próxima fase que vai avançar com os planos com trabalhos de definição de planos. Quanto ao ambiente amigável aos idosos, vai ser incluído neste plano de SEAL para que todos fiquem tranquilos. E espero também que o governo entre em contato com as associações para ouvir as opiniões destas associações, para que no futuro, em termos de produção legislativa e a criação de um ambiente arquitetônico sem barreiras,
conseguem ainda concretizar melhor os trabalhos e também contar com uma maior participação de todas as partes neste assunto e mais ainda quanto à formação profissional ou técnico-profissional nas suas linhas de ação governativa. Dá grande ênfase a esse assunto. Senhora Secretária, quanto à formação profissional, o que está a pensar no futuro? Queria ouvir palavras do Sr. Secretário quanto a estes todos os aspectos. Muito obrigado. Deputado Ujoque, obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária, membros do Governo. Bom dia a todos. Segundo o Presidente Xi e as 4 expectativas, seguindo a filosofia de governação de trabalhar com espírito compreendedor e avançar juntos, persistir no caminho certo e apostar na inovação. A senhora Secretária também falou de que vai garantir a saúde da população e vai garantir que vai melhorar o sistema de saúde, vai desempenhar o papel do Hospital Peking Union Medical College Hospital. Senhora Secretária, os nossos colegas estão atentos à área de saúde e o responsável do hospital também respondeu. Eu, pessoalmente, também tenho algumas sugestões para a senhora Secretária, ou esperamos uma apresentação detalhada por parte da senhora Secretária. Em primeiro lugar, o Peking Union Medical College Hospital não só aumentou o nível de qualidade dos serviços de cuidados de saúde, mas também é um centro de saúde ao nível dos países sudeste asiáticos. Então, no futuro, esta marca internacional e os recursos turísticos de Macau, não sei se o governo vai aproveitar a conveniência de Macau para atrair os estrangeiros para Macau, promovendo assim enquanto um ponto turístico de saúde. Além disso, vamos criar um mecanismo de interligação para promover este âmbito. Além disso, através do plano de formação do Hospital Peking Union, então o governo vai considerar lançar uma estratégia, uma política específica com alguns benefícios para atrair o pessoal a cooperar com o setor internacional para que Macau seja uma cidade de cuidados de saúde a nível internacional. Além disso, podemos atrair o mercado dos países sudeste asiáticos e outros sítios. Assim, podemos criar um itinerário de cuidados de saúde com as nossas características. Além disso, com experiência com a experiência de digitalização de Macau, então podemos, através das duas implementações, podemos desenvolver o setor cultural e criar uma cidade desportiva. Tudo isto não pode não contar com a cidade desportiva. Então, como agora não temos um campo de futebol, então agora estamos a enfrentar um problema de escassez de campos de desporto. Para além disso, para além de conceder mais terrenos, então o governo também pode considerar outras formas para desenvolver a cooperação na área desportiva, tendo como referência o modelo de gestão em Hanjin. Então, na zona de cooperação, podemos construir um campo de futebol
mais um campo de futebol e um hectare. Criamos um sistema e aproveitamos o terreno para criar um espaço para os jovens e estudantes para a prática de exercício físico. Além disso, com a introdução não sei se o governo vai cooperar com os países de língua portuguesa, então o governo vai criar um campo ou um sítio para convidar Cristiano Ronaldo para criar um curso de formação e atrair as empresas de língua portuguesa. Quanto à interligação das políticas, a Federação de Futebol de Macau já tem várias políticas em causa, então não sei se o governo vai deixar os estrangeiros através das medidas benéficas de visto, então para entrar em Macau para participar nos concursos. E isso pode também ser um projeto piloto. Ontem, o senhor chefe do executivo também falou das conferências ou zona de exposição e convenções. Macau também tem condições para ser uma cidade de museu. Anteriormente, também há representantes da APN. Também vimos uma sugestão de criar um museu da nação chinesa. Este ano também faz 80 anos de aniversário da vitória da guerra de resistência do povo chinês contra a agressão japonesa e da guerra mundial antifascista. Então, Macau pode cooperar a longo prazo com Pequim para expor as peças. Ultimamente também há uma exposição com peças de Sanxin. Então, podemos expor mais peças destas e assim pode também aprofundar a cooperação com a zona de cooperação e a Grande Bahia. Podemos explorar mais a história de Hanjin para prepararmos bem para o nosso futuro de desenvolvimento. Macau é um centro histórico de Macau. Temos a vila de Taiba e de Coloane. Agora podemos... vou continuar na próxima vez. Deputado Pão Chun, obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária, muito bom dia. Bom dia a todos. Em relação às linhas de ação governativa da Senhora Secretária, primeiro, em 2024, em dezembro, dia 19, o presidente Xi Jinping foi à Universidade de Mans para conhecer das novas tecnologias e para a formação de quadros qualificados. E, para além disso, no ano passado, na reunião, o Sr. Presidente Xi também disse no país que temos que inovar tecnologicamente e formar quadros qualificados. E, portanto, quando o Sr. Presidente Xi foi à Mans, deu-nos muitas indicações de que a tecnologia é muito importante. E a tecnologia é no âmbito da tutela da Sra. Secretária. Agora, como é que vamos trabalhar em termos interdepartamentais para formar mais quadros qualificados? Depois, sobre a captação de quadros qualificados.
com o novo programa de captação de quadros qualificados em Macau, já houve muitos talentos de que foram captados em Macau e, por isso é muito importante para que nós, como um centro de captação de quadros qualificados. Aqui quero agradecer ao trabalho da senhora secretária neste âmbito e, portanto, queria perguntar se o governo, para a captação de mais quadros qualificados, quais são os planos do governo e quais as medidas. E, para além disso, o quadro de captação, há o quadro de nível avançado, de excelência. Em relação à excelência e ao nível avançado, não exige que eles fiquem em Macau, mas no outro quadro qualificado há ainda exigências de que eles residem em Macau. E a maioria, eles disseram que perguntaram vários serviços de que para que reúnem os requisitos de residência em Macau, mas cada serviço tem dito de formas diferentes, exigências diferentes. Então, às vezes será muito difícil eles pedirem a residência. Será, por exemplo, necessário ficar 183 dias em Macau? Ou será que essas pessoas têm que estar necessariamente a habitar em Macau? Ou será que só precisam de vir cá trabalhar? E depois, a medicina de Macau é a primeira vez, a Academia de Medicina em Macau é a primeira vez que já conseguiu formar médicos para esta área. Portanto, gostaria de perguntar à senhora secretária, esses recém-licenciados em medicina, qual os planos para eles? Será que poderá também haver planos de formação para esses primeiros que vão formar em Macau? Muito obrigado. Fazemos pausa de 15 minutos.